Olá, bom dia a todos os polos, bom dia a todos os conectados, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Educação, já em ritmo de férias, né? Lembrando que esta é a nossa última aula deste semestre letivo, mas em agosto nós vamos retornar com força total, ou seja, dando continuidade aos conteúdos de Geografia, para que você aí, aluno do canal Educação, saia ganhando da melhor forma possível. Ok, galera? E aí, estão estudando? Estão preparados para a prova que está por vir? Olha, eu não quero ninguém de recuperação, viu? E caso venha ficar de recuperação, vamos fazer o máximo, tá? Vamos fazer de tudo para ser aprovado, ok? Então, olha só, gente, qual é o nosso conteúdo, né, de estudo hoje, na nossa última aula deste semestre? Olha só, nós vamos abordar, né, nós vamos resolver questões relativas ao nosso primeiro semestre, né, aqueles principais conteúdos. Então, hoje nós vamos fazer uma revisão, uma recapitulação por meio de questões, tomando como referência aqueles principais conteúdos que nós abordamos ao longo deste primeiro semestre, ok? Então eu peço a vocês que qualquer dúvida coloque aí no chat, não conclua a nossa aula ficando com dúvidas, viu? Participem, né, melhor dizendo, coloque aí a resposta que vocês julgam como correta e vamos interagir, ok, galera? Vamos lá? Vamos partir para o nosso primeiro slide de hoje? Então, gente, olha só, como vocês podem observar, o nosso primeiro slide, né, ele traz aqui breves informações acerca da nossa aula, destacando aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, nossa bela e linda geografia, o nosso conteúdo de hoje, né, nós vamos tratar sobre população mundial, distribuição dessa população, né, características demográficas e outros conteúdos, ou seja, nós vamos fazer uma revisão não só destes conteúdos que vocês estão vendo aí na tela, né? Mas também de outros conteúdos que nós trabalhamos ao longo deste semestre letivo. E a data de hoje é este dia 8 de julho de 2022, tá? Esta sexta-feira, 8 de julho de 2022. No slide seguinte, olha só, nós temos aqui o roteiro, né, o nosso itinerário da nossa aula a ser seguido hoje. É o conteúdo, destacando que nós vamos abordar, nós vamos fazer uma revisão de conteúdos visto no primeiro semestre, né? Olha só a quantidade de conteúdos que nós trabalhamos aqui ao longo deste primeiro semestre. Os objetivos: revisar por meio de exercícios e questões os conteúdos ministrados no decorrer do primeiro semestre letivo, né? Nós selecionamos aí aqueles principais conteúdos, né? Afinal de contas foram muitos, e aí destes nós temos uns considerados mais importantes, né? Inclusive que foram objetos de estudo, né? Ou seja, que foram abordados na avaliação, e aí nós vamos resolver questões, tá, destes conteúdos, ok? No slide seguinte, o que nós temos? Nós temos aqui a nossa primeira questão de hoje, galera. Olha só, a partir de meados do século XX, as conquistas obtidas nos setores de saúde e saneamento básico foram, em parte, estendidas às populações dos países industrializados tardiamente. E aí, quando se fala populações, né, dos países industrializados tardiamente, né, lembrem do Brasil, né, o Brasil, a Argentina, México, os países aqui da América Latina, tá, eles foram industrializados, tá, tardiamente, ou seja, é um tipo de industrialização bem mais à frente daquela que ocorreu nos países desenvolvidos, dando continuidade e em menor intensidade a dos países periféricos. Esses avanços possibilitaram, consequentemente, o quê? Então, olha só. Esses avanços possibilitaram, consequentemente, será que é o que consta na letra A? Redução das taxas de natalidade e maior crescimento populacional nesses grupos de países situados principalmente na América Latina, na Ásia e na África. Será que foi redução das taxas de natalidade e maior crescimento populacional? Letra B.
redução das taxas de mortalidade e maior crescimento populacional nesses grupos de países situados principalmente na América Latina, na Ásia e na África. Letra C, redução das taxas de mortalidade e baixo crescimento populacional nos países situados na América Latina, na Ásia e na África. Ou letra D, redução das taxas de mortalidade e maior crescimento populacional nesses grupos de países situados exclusivamente na África. E aí, galerinha, qual seria a alternativa para a nossa primeira questão de hoje? Lembrando que vocês já estudaram, nós já tratamos deste conteúdo, foi no início, do nosso semestre, foi objeto de estudo de avaliação aí na sua prova. Olha só, observem a questão. A partir de meados do século XX, as conquistas obtidas nos setores de saúde e saneamento básico. Então, quando você observa aí conquistas obtidas nos setores de saúde e saneamento básico, isso vai proporcionar o quê? Isso vai proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população. Isso vai contribuir para a redução da mortalidade, isso vai contribuir para que a população tenha um aumento de sua expectativa de vida, ou seja, passe a viver mais. E aí observe, que essas melhorias, essas conquistas, em parte, elas foram estendidas às populações dos países industrializados tardiamente. Tá? Ou seja, países de industrialização recente. É o grupo de países subdesenvolvidos, e mais especificamente, dos países emergentes em desenvolvimento. E aí, em menor intensidade, essas conquistas, essas melhoras, também foram observadas, também nos países mais periféricos, aqueles países menos desenvolvidos. Esses avanços possibilitaram, consequentemente, o quê? Então, olha só, esses avanços, galera, eles possibilitaram uma redução das taxas de mortalidade, e maior crescimento populacional nesses grupos, situados principalmente na América Latina, na Ásia e na África. A nossa letra B de bola, que responde aí a nossa primeira questão de hoje, tá? Então, observe aí que o ponto positivo, dessas conquistas, dessas melhorias aí observadas nos setores de saúde, que tipo de melhorias? O desenvolvimento, a invenção de vacinas, tá? O surgimento de novos medicamentos, especificamente aí antibióticos, a implementação, o desenvolvimento do saneamento básico. Como assim, professor? Coleta de lixo, água potável para a população. Então, esses fatores contribuíram para que houvesse o quê? Uma redução das taxas de mortalidade, Já que antes as pessoas, doenças que atualmente nós temos como curáveis, como até de fácil tratamento, nesse período aí, antes um pouquinho, essas pessoas morriam facilmente, Ou seja, levava a óbito rapidamente. E aí isso provocava também o quê? Uma baixa expectativa de vida. Então, para a nossa primeira questão aí, a alternativa correta, tá? É a nossa letra B de bola. Ok, galera? Alguma dúvida? Observe aí que no caso da letra C, ele coloca baixo crescimento, populacional. Não, depois, com essas medidas, observou-se um maior crescimento populacional, um maior crescimento da população nestas áreas do mundo. A letra C, redução das taxas de mortalidade, nós já falamos, está errada exatamente em decorrência desse baixo crescimento populacional. Letra D, redução das taxas de mortalidade e maior crescimento populacional, só que ele coloca o seguinte, olha só, exclusivamente na África. Não foi apenas na África, Como nós destacamos aí em partes da Ásia, na América Latina, foi constatado isso.
A letra A, redução das taxas de natalidade. A redução das taxas de natalidade foi mais à frente, né, com o desenvolvimento aí da urbanização, tá? E a inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, a nossa primeira questão, a alternativa correta, é a letra B de bola. Próxima questão. Segunda questão. Então, a segunda questão, você observa, né, duas pirâmides demográficas, tá? Observe as duas pirâmides demográficas, né? Observe as duas pirâmides etárias a seguir, né? Nós temos a pirâmide 1 e a pirâmide 2, tá? E aí você observa que essas pirâmides, elas têm formatos diferentes, né? E aí nós vamos saber por que elas possuem esse formato diferente, né? Aqui você vê simbolizando, né, os elementos do sexo masculino, aqui do sexo feminino. Então, olha só. Na questão seguinte, o que nós podemos, ou melhor, no slide seguinte, o que nós podemos observar? Diz o seguinte: a diferença entre as duas informações é que a primeira é característica de países da Europa Central, enquanto a segunda é predominante em países da América anglo-saxônica. Então, ele quer dizer que a primeira pirâmide, tá, é característica de países centrais. Essa aqui é a primeira pirâmide. E a segunda é característica de países da América anglo-saxônica, né? Que América é essa? É a América formada pelos Estados Unidos e pelo Canadá, né? A América desenvolvida, é a América, né, formada aí pelos únicos países de primeiro mundo, únicos países desenvolvidos do continente americano, né? Exatamente essa América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos. Então ele diz que a primeira pirâmide faz referência aos países, né, da Europa Central, tá? A Europa desenvolvida. E a outra faz referência aos países da América anglo-saxônica. Porém, tanto na Europa Central quanto na América anglo-saxônica, nós temos países desenvolvidos. E aí, em decorrência disso, se fosse assim, era para estas pirâmides terem formato parecido, né? Coisa que nós não observamos. Aí você mesmo pode constatar na imagem que elas têm formato diferente, ok? Vamos lá para a nossa letra B de bola. A primeira, então a letra A já está errada, né? A primeira é mais comum em países em desenvolvimento, como o Brasil, enquanto a segunda é exclusiva de países com elevada densidade demográfica, como a China. Então também está errada, galera, tá? A segunda, ela não é um tipo de pirâmide observada, né, lá nos países, ou melhor, ela não é um tipo de pirâmide observada, como é o caso aí da China. Letra C, a primeira faz referência a países pouco urbanizados e subdesenvolvidos. E a segunda é proveniente de países industrializados centrais. Olha só. Letra D. A primeira destaca o envelhecimento rápido da população. E a segunda, uma maior estabilidade demográfica. Gente, olha, se esta pirâmide, né, realmente, né, procurasse mostrar o envelhecimento da população, essa parte aqui da pirâmide, essa parte aqui é que seria larga, né? E não a base, tá? Então, como diz a letra C de casa, a redução da... Ou melhor... Pronto, agora sim. A letra C de casa, a primeira faz referência a países pouco urbanizados, né? Correto? E subdesenvolvidos, e a segunda é proveniente de países industrializados centrais, ok? Então esta é a resposta aí da nossa segunda questão. Então, a primeira pirâmide, ela faz referência a países pouco urbanizados e subdesenvolvidos, e a segunda é proveniente de países industrializados centrais. Então, olha só, os países industrializados centrais, né, eles já tiveram aí, passaram pela transição demográfica. Então, olha só, eles têm o quê? Eles têm
a parte mais elevada da pirâmide, né, partindo por topo, mais larga. Isso mostrando o quê? Mostrando que a população, né, mostrando que a população tem uma expectativa de vida elevada, mostrando que essa população vive mais e mostrando também o quê? Consequentemente, né, demonstrando que há um número elevado de idosos, né, um número elevado da população idosa. Já no caso da primeira, ela mostra o quê? Ela mostra que o país tem um grande número de população jovem, né, inclusive uma grande taxa de natalidade, ou a largura da base, né? Isso mostra que a taxa de natalidade é grande, né? Nasce muitas pessoas. E uma baixa expectativa de vida. Olha o topo como é estreito. Então esse topo estreito, né, mostra que nesta primeira pirâmide, a população, tá, ela tem uma baixa expectativa de vida, ou seja, nós não temos uma grande quantidade de idosos, ou seja, não há um envelhecimento populacional nesta pirâmide número 1. Ok, galera? Tranquilo? Alguma dúvida? Perguntas? Podemos avançar? Então, olha só, gente. Já destacamos aí as características das pirâmides demográficas, né? Já destacamos qual é a questão correta, que é a letra C, né? E explicamos o porquê. E agora nós vamos para a terceira questão, né? A terceira questão, né? Muito fácil. As pirâmides etárias são representações gráficas, né? Como nós vimos anteriormente, né? Um tipo de representação gráfica, né? Que destaca o quê? Que mostra a estrutura populacional de um lugar e ela está dividida por faixa etária, ou seja, com base na idade da população e no sexo, né? Os gráficos são formados por barras superpostas, como nós vimos anteriormente, né? As barrinhas superpostas, e possui topo, corpo e base, tá? Então, sobre as pirâmides etárias, pode-se afirmar, exceto, então nós vamos procurar exatamente a afirmação que não condiz com a característica de uma pirâmide etária. Então, sobre as pirâmides etárias, pode-se afirmar, exceto que as barras inferiores correspondem à população mais jovem. Correto, né? Exatamente, quando você analisa uma pirâmide, observa uma pirâmide etária, as barras inferiores, elas correspondem à população mais jovem, tá? Letra B, as barras superiores correspondem à população infantil. Letra C, o lado esquerdo do gráfico corresponde à população masculina, correto. O lado esquerdo do gráfico, observando o sexo, o gênero, né? O lado esquerdo ele representa no gráfico a população masculina. E o lado direito representa a população feminina. Ok? Então a alternativa correta para a nossa terceira questão, bem simples, é a letra B de bola, né? Ou seja, as barras superiores correspondem à população infantil. Não, gente. As barras superiores correspondem à população idosa. Então, como a questão pede, né? Ou seja, ela diz sobre as pirâmides etárias, pode-se afirmar exceto, ou seja, ela quer exatamente dentre as afirmações abaixo, aquela que não condiz com uma característica da pirâmide etária é exatamente a letra B. O que consta na letra B não condiz com uma característica da pirâmide etária, tá? Ou seja, as barras superiores correspondem à população infantil, negativo. As barras superiores correspondem à população idosa, né? Tá? A população com a idade mais elevada. Quarta questão, né? A nossa quarta questão diz o seguinte, galerinha. Sabe-se que existem várias formas de regionalizar o mundo e representá-los cartograficamente. Quanto à regionalização em primeiro, segundo e terceiro mundo, tá? Quanto à regionalização em primeiro, segundo e terceiro mundo, podemos afirmar que, gente, nós sabemos que existem várias formas de regionalizar o mundo, inclusive você já deve ter escutado as expressões países de primeiro mundo, né? País de segundo mundo, país de terceiro mundo.
que atualmente está um pouco mais em desuso, já deve ter escutado também expressões como países do norte e países do sul, expressões como países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então, são formas de regionalizar o mundo com base num determinado critério, né? As formas de regionalizar o mundo são diversas. Então, no nosso caso aqui, nós tomando como base o critério socioeconômico. Então, por exemplo, quando se fala em país do norte, país do sul, país do norte é representado, não país do norte exatamente no sentido geográfico, tá? O sentido aqui é o socioeconômico. Quando se fala país do norte, são os países industrializados, ricos, tá? Desenvolvidos. Quando se fala país do sul, são os países pobres, subdesenvolvidos, pouco industrializados. Porém, né, essa questão norte e sul, neste sentido socioeconômico, ela não respeita ali aquela linha do Equador. Ou seja, né, ela não, a sua demarcação ela não segue a linha do Equador. Inclusive, quando é observado essa regionalização, é colocado no norte países que geograficamente, né, estão no sul, que é o caso da Nova Zelândia, da Austrália, ok? Então aí você observa que nessa questão de norte e sul, ela não respeita a linha do Equador, né, essa divisão geográfica. Já no caso, quando se fala, né, países desenvolvidos, né, claro que nós sabemos que são os países ricos, industrializados, né, é o que nós mais utilizamos atualmente. E os países subdesenvolvidos, países pobres, né, pouco industrializados, agrário. Tá? Já no caso aqui da nossa quarta questão, né, que mostra um outro tipo de regionalização também utilizada, né, já foi mais utilizada, né, mas atualmente cai um pouco mais em desuso. Então, olha só, quanto à regionalização em primeiro, segundo e terceiro mundo, podemos afirmar que letra A é uma divisão que foi mais utilizada depois da formação da União Soviética, logo após a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, essa regionalização não foi mais utilizada depois da formação da União Soviética, né? Ela foi mais utilizada depois da Segunda Guerra Mundial. Letra B é uma classificação amplamente utilizada atualmente, com a divisão do mundo em capitalista e socialista, tá? Também está errada, ela atualmente não é mais amplamente utilizada, né? Como destaca aí a letra B, né? E atualmente o mundo ele não está mais como no período da bipolaridade, ou seja, seguindo aquela divisão bloco capitalista, bloco socialista. Atualmente o mundo ele é multipolar, né? E aí, diga-se de passagem, o capitalismo naquela disputa terminou vencendo, vamos dizer assim, já que a maior parte, maciçamente do mundo, né? A maior parte dos países do mundo praticam o sistema socioeconômico capitalista. Ok? Dá para contar nos dedos aqueles que são socialistas e mesmo esses poucos que são socialistas, né, esses pouquíssimos, deles ainda é um socialismo que não é puro, né? Por exemplo, é o caso da China, tá? Que pratica um tipo de socialismo que na economia está mais para capitalismo, tá? Ou seja, segue regras do capitalismo. Porém, na parte política, continua aí com as regras do socialismo. Tá? Inclusive, lá se chama até socialismo de mercado, é o caso da China. Ok? Na letra C, é uma classificação utilizada para distinguir os países durante a Guerra Fria, na antiga divisão do mundo bipolar. E letra D é uma divisão que mostra a atual realidade do mundo multipolar. Ela não mostra a atual divisão do mundo multipolar. A questão correta é a letra C. Essa classificação ela foi utilizada para distinguir os países durante a Guerra Fria na antiga divisão do mundo bipolar, ou seja, quando o mundo estava dividido em bloco capitalista, comandado pelos Estados Unidos, bloco socialista, comandada pela extinta União Soviética. Então, galera, nesse caso aí, como vocês podem observar, o primeiro mundo, que consta aqui na nossa questão, ele representava os países capitalistas, os países ricos, industrializados, né?
Nesse período aqui, nós estamos destacando, mostrando aí que a alternativa correta é a letra C. Então, nesse período, o primeiro mundo ele era representado pelos países capitalistas, né? O segundo mundo era representado pelos países socialistas, os países de economia planificada, os países alinhados à extinta União Soviética. E o terceiro mundo também era países capitalistas. Porém, países capitalistas subdesenvolvidos, pobres. Ok? Então está bem detalhada aí a nossa quarta questão. Alguma dúvida, galera? Alguma pergunta? Podemos avançar? Podemos dar seguimento? Então vamos lá, vamos partir para a nossa quinta questão. Quinta questão diz: consiste em um agrupamento social unido por um passado histórico comum que deu origem a uma identidade cultural. Os membros têm características comuns, né? Então, olha só, os membros têm características comuns relativas ao quê? A costumes, língua, religião, tradições, crenças ou valores. O enunciado acima caracteriza o quê? Então, gente, quais dos elementos aí abaixo, né, contidos nas letras A, B, C e D, tem como característica, né, o enunciado descrito acima? Será que é o Estado, onde os membros têm características comuns relativas a costumes, língua, religião, tradições, crenças ou valores? Será que é o país? Será que é uma nação ou território? E aí, gente, o que vocês acham? Letra A, letra B, C ou D? Gente, olha, a alternativa correta é exatamente a letra C. Ou seja, uma nação, ela consiste em um agrupamento social, né, unido por um passado histórico comum, né, e que deu origem a uma identidade cultural. Então, nesse caso aí, os membros têm características comuns relativas ao quê? Relativas a costumes, língua, religião, tradições, crenças ou valores. Ok? A alternativa correta é a nossa letra C. Tá? Lembrando que, inicialmente, essa parte, ela destaca, ela foi fruto do nosso estudo, né? Quando nós estávamos fazendo uma breve revisão aí da série anterior de vocês, né? Vocês estão no nono, e aí nós iniciamos fazendo uma recapitulação da série anterior, né? Lá do oitavo, ok? No slide seguinte, na nossa sexta questão, caracteriza-se por ser a porção da superfície terrestre sobre a qual o Estado exerce soberania. Tá? É a base física do Estado e, além da parte continental, compreende o espaço aéreo, as ilhas, né, caso as possua, e uma determinada extensão do mar, caso também seja banhado pelo mar. Né? Nós sabemos que nem todos os países possuem domínios como ilhas, né? Além da parte continental, possui domínio como ilhas. Né? Nem todo país é banhado pelo mar. Né? O nosso vizinho Paraguai, por exemplo, né? A própria Bolívia não são banhados pelo mar, são exemplos. Então, por isso que você vê aí no finalzinho uma determinada extensão do mar, né? Caso seja banhado pelo mar. Olha só, o enunciado acima caracteriza o quê? Será que este enunciado ele está caracterizando a figura do governo, a figura do território, país ou o povo? Tá muito simples, né, galera? E aí, qual seria a opção correta aí? Letra A, governo? Será que analisando o enunciado dá características de governo? O governo está relacionado a dirigir, né, a administrar. Analisando o enunciado que nós temos aí na tela, será que aí é referente a administrar, governar?
Então, gente, olha, você aí que escolheu, né, a letra B, ou seja, a figura do território, você escolheu a opção correta, tá? Realmente, né, o território ele caracteriza-se por ser a porção da superfície terrestre sobre a qual o Estado exerce soberania, né? O território ele é a base física do Estado. E no caso, além da parte continental, né, ou seja, o país além da parte continental que o país apresenta, que o território apresenta, né, nós podemos destacar ainda que, além desta parte continental, há também o espaço aéreo. Mas o nosso avião, né, no caso, né? Vamos imaginar o representante dando a desculpa aqui. O nosso avião, ele adentrou o espaço aéreo, mas no caso não foi não foi um veículo terrestre que entrou no território, então não tem problema. Mas mesmo assim, mesmo que seja o espaço aéreo, tem problema sim, porque o espaço aéreo ele também faz parte do domínio de um determinado território, né? De um país que tem um determinado território. Então não é apenas se entrar na parte terrestre, se entrar no espaço aéreo também é invasão do território daquele país, porque o espaço aéreo ele também faz parte do domínio, né? Ele está sob a soberania, né, de um determinado país. Né? Ele é território daquele país. Então, não vão analisar, pensar que território é algo relativo só à parte terrestre. Não, o território ele inclui essa parte terrestre, a base física, mas ele também inclui, tá, o espaço aéreo, ele também inclui ilhas, né, caso o país possua, né, o nosso Brasil, vocês sabem que no nosso Brasil nós temos ilhas, né, Ilha de Fernando de Noronha, tá, a Tal das Rocas, Abrolhos. Então também faz parte do território brasileiro, tá? Está sob a soberania, né, do território brasileiro. Ok? Vamos avançar? Próxima questão. A Organização das Nações Unidas, né, foi criada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, né? 1939, 1945, com a missão de... Então, gente, essa Organização das Nações Unidas, né, ela substituiu a antiga Liga das Nações. Então, a Liga das Nações, ela não cumpriu, né, com sua finalidade, que seria o quê? Seria manter, promover a paz mundial. Então, houve o quê? Depois da Primeira Guerra Mundial, houve uma Segunda Guerra, como vocês estão observando aí na tela, né, que perdurou de 1939 a 1945, e em 1945, né, no final dessa Segunda Guerra Mundial, essa Liga das Nações ela foi substituída pela Organização das Nações Unidas. Né? Houve uma conferência lá na cidade de São Francisco na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Inclusive, o nome lá da conferência é Conferência de São Francisco, que deu origem, né, à ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Né? Então, olha só, essa ONU, criada em 1945, ela tem a missão de... Será que a missão da ONU é promover a paz e a segurança internacionais? Letra B, promover a paz e a segurança europeia? Letra C, criar projetos contra a fome no mundo? Letra D, realizar ações humanitárias nacionais? Gente, a ONU, né? Assim você pode imaginar da seguinte forma, né? Como a ONU ela é algo mais amplo, né? É claro que a finalidade da ONU é exatamente promover, ela tem uma cobertura maior, vamos dizer assim, é promover a paz e a segurança internacionais, tá? Ou seja, a letra B, promover a paz e a segurança europeia. Não é apenas a segurança europeia, a paz na Europa, né? A paz em todo o mundo, né? Letra C, criar projetos contra a fome no mundo. Tem uma agência lá, a FAO, né, que ela trabalha nessa parte, tá? Mas, como nós falamos anteriormente, a ONU ela tem uma cobertura maior, mais ampla.
Letra D, realizações humanitárias nacionais. Então, gente, olha, a alternativa correta, aí, como nós já destacamos, é a letra A, ok? A ONU, criada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, tem como missão promover a paz e a segurança internacionais, ok? Oitava questão diz o seguinte: o Conselho de Segurança da ONU é composto pelos seguintes países membros permanentes. Então, por isso, esse finalzinho aí, permanente, porque tem um grupo de países que faz parte do Conselho, mas são países que faz parte temporariamente. Ou seja, ele tem um mandato ali, aí depois termina, outro país entra. É um sistema de rodízio. No caso aqui da questão, ele fala exatamente no quê? Na composição do Conselho de Segurança da ONU, né? Mas a composição formada aí pelos membros permanentes. E aí, quais são esses membros permanentes? Será que é o que consta na letra A? Coreia do Sul, Estados Unidos, Inglaterra, França e Rússia? Olha, a Coreia do Sul não é membro permanente, tá? Do Conselho de Segurança da ONU. Letra C, China, Estados Unidos, Itália, Portugal e Rússia. Nem a Itália e nem Portugal fazem parte do Conselho de Segurança, ou melhor, do Conselho Permanente, tá? Permanente de Segurança da ONU. Letra D, Colômbia, Estados Unidos, Israel, México e Reino Unido. Nem a Colômbia, nem Israel e nem o México são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. A alternativa correta é a letra B de bola, galera. Ou seja, quais são os membros do Conselho de Segurança da ONU, os membros permanentes, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e a Rússia, né? Antes falava-se a União Soviética, mas como a maior herdeira da União Soviética é a Rússia, né? A Rússia ficou com o seu lugar, né? o assento após a extinção da União Soviética. Ok? O desmembramento da União Soviética em dezembro de 1991. Tá? Assim como a China substituiu Taiwan em 1971. Até 1971, Taiwan fazia parte era membro permanente do Conselho de Segurança. Só que aí a China ocupou o lugar que era de Taiwan. Tá? Lembrando que Taiwan, também chamada de Formosa, né, é um tigre asiático. Tá? Taiwan ou Formosa, né, acho que vocês devem lembrar aí de quando houve a Revolução Comunista lá na China, foi para onde os nacionalistas, foi para onde galera do Kuomintang, né, fugiu, né, saiu lá da China continental e foi para Taiwan, também chamada de Formosa. Tá? Que aí, diga-se de passagem, né, Taiwan não é reconhecida como país por parte aí da China. Né? A China enxerga Taiwan como uma província rebelde, ou seja, para a China, né, Taiwan faz parte do território chinês, né? Porém é um território rebelde, ok? Inclusive, hora vez outra, né, há aí o temor, o receio de que as forças militares da China venham a invadir Taiwan, né, assim como a Rússia invadiu aí a Ucrânia, né, há esse receio que as forças armadas da China venham a invadir Taiwan, já que a China não reconhece Taiwan como um país, né? Para os chineses, Taiwan é parte do território do governo chinês. Ok, galera? Alguma dúvida? Tá compreensível? Podemos seguir em frente. Então, olha só, gente. A próxima questão, né? Questão aí de número 9 agora. Né? Não é isso? George Vitório. Questão de número 9. Questão de número 9 diz o seguinte: sobre a atual organização industrial dos Estados Unidos, é correto afirmar que... Então, olha só.
sobre a atual organização industrial dos Estados Unidos. É correto afirmar que, letra A, o Nordeste apresentou um sensível declínio do setor industrial e está em franca decadência econômica. Será? Nordeste tão industrializado? Nordeste dos Estados Unidos, viu, gente? Letra B. A região das planícies centrais substituiu as tradicionais atividades agrícolas pela indústria, né? A região das planícies centrais substituiu as tradicionais atividades agrícolas pela indústria. Letra C. As regiões sul e oeste formam o Sunbelt, cinturão do sol, que se destaca pela presença de indústria de alta tecnologia. Letra D. A região da fronteira com o Canadá transformou-se em área industrial degradada, o chamado Rust Belt, né? Ou seja, o cinturão da ferrugem. E aí, galera, qual seria aí a opção correta para a nossa nona questão? Letra A, letra B, C ou D? Gente, olha, sobre a atual organização industrial dos Estados Unidos, é correto afirmar exatamente o que consta na letra C de casa, tá? As regiões sul e oeste formam o Sunbelt, né? O cinturão do sol, que se destaca pela presença de indústrias de alta tecnologia, né? Esse Sunbelt aí formado pela Califórnia, pelo Novo México, pelo Texas, por Louisiana, pela Flórida. Então eles formam o cinturão do sol. Inclusive é nesta área aí do Sunbelt que está localizado, né, o Silicon Valley, né, o Vale do Silício, uma área, né, que se destaca exatamente pelo desenvolvimento aí de tecnologia de ponta, principalmente na área de informática, de nanotecnologia. Ok? Próxima questão. Questão número 10, né? O imenso território conquistado durante o processo de expansão do povoamento garantiu aos Estados Unidos amplo espaço para a produção agropecuária, além de recursos energéticos e matérias-primas necessários ao desenvolvimento industrial. Atualmente, o país é o maior produtor e consumidor mundial de mercadorias e de serviços e possui o maior PIB. Dados aqui de 2020. Né? E detalhe, atualmente, mesmo estando em 2022, os Estados Unidos ainda possuem o maior PIB. Né? O PIB, vocês sabem que é o Produto Interno Bruto, né? Ou seja, é a soma de todas as riquezas, né, produzidas em um determinado país, num determinado espaço de tempo. Tá? Ou seja, é somando aquilo que é produzido pela indústria, pela agricultura, pelo comércio, pelos serviços, tá? Então, isso caracteriza e compõe o PIB. Sobre os Estados Unidos, pode-se afirmar exceto. Então, nós temos aqui 4 afirmativas verdadeiras, né? Que realmente condiz com os Estados Unidos. Porém, tem uma que é falsa, que é exatamente o que a questão pede. Letra A. Com mais de 331,4 milhões de habitantes, os Estados Unidos é o país mais populoso da América e o terceiro do mundo, né? Superado apenas por China e Índia. Perfeito, gente. Aqui realmente condiz com os Estados Unidos, tá? Realmente condiz. Os Estados Unidos ele tem essa população superior a 330 milhões de habitantes, é o país mais populoso da América, né? E fica, em termos mundiais, atrás apenas da China, que é o mais populoso, e da Índia. Certinho? Letra B. A população estadunidense se distribuiu de forma irregular no território, concentrando-se principalmente na região nordeste do país, onde teve início a ocupação humana pelos colonizadores e cujo desenvolvimento urbano e industrial é superior ao de outras regiões. Tá? Também perfeito, né? Condiz com os Estados Unidos.
Ou seja, a população estadunidense ela não ocupa o território estadunidense de forma regular, né? Há partes mais povoadas, né? Isso deve-se a características históricas, econômicas e também a características naturais, né? Já que nos Estados Unidos tem áreas lá que é seca, árida. A população estadunidense se distribui de forma irregular no território, concentrando-se principalmente na região nordeste do país, né? A região nordeste é a parte mais industrializada, inclusive antigamente mais industrializada, onde teve início a ocupação humana pelos colonizadores e cujo desenvolvimento urbano e industrial é superior ao de outras regiões. Então não é a letra A e nem a B, né? Já que a questão pede aqui errada, que não condiz com os Estados Unidos, então vamos ver aí as letras C e D. Então, olha só, letra C. No caso dos planaltos localizados a oeste, entre as cadeias de montanhas, né, as rochosas e cadeia das cascatas, por exemplo, as características do relevo e do clima, somadas ao predomínio da pecuária extensiva, com baixa utilização de mão de obra, explicam o predomínio das densidades demográficas mais baixas do país. Correto, que realmente condiz com... A letra C traz perfeito aí, em termos de pouca ocupação desta área. Letra D, que é exatamente a verdadeira. Ou seja, o setor primário norte-americano, ou seja, a questão que responde, né, a nossa 10ª questão, né? O setor primário norte-americano é o que fornece maior taxa de empregabilidade. Não. Não é o setor primário, né? O setor é responsável pelos empregos e, como resultado disso, é também fonte de riqueza do país. Gente, o setor primário é o setor formado pela agricultura, pela pecuária e pelo extrativismo, né? Extrativismo mineral, vegetal, animal. É o setor que extrai a matéria-prima, né? Então, no caso dos Estados Unidos, o setor que mais emprega é o setor terciário. Isso no mundo todo é o setor terciário. Inclusive aqui no Brasil, o setor que mais emprega é o setor terciário. E esse setor terciário ele é representado pelo comércio e pelos serviços. Tá? Então, isso é o que torna aí essa é a questão que não condiz, né, com as características dos Estados Unidos elencadas aí nessa 10ª questão. Ok? Alguma dúvida? Vamos avançar? Então vamos lá, vamos seguir para a nossa 11ª questão, gente. 11ª questão. O que a 11ª questão diz aí, gente? A ONU foi sucessora aí claro, nós vamos completar, né? Criada após a Primeira Guerra Mundial, em 1919, que não conseguiu, né, atingir seu principal objetivo, né, assegurar a paz mundial, evitando uma nova guerra, né, em especial entre as grandes potências. Então, qual seria, né, qual esse órgão que foi criado em 1919 e tinha como função, tinha como objetivo assegurar a paz mundial, né, para evitar assim uma nova guerra, ou seja, uma guerra que envolvesse aí as grandes potências mundiais. Então, olha, essa organização é exatamente a Liga. Opa, é a Liga, mas não camponesa, viu, gente? Exatamente a Liga das Nações, tá, galera? A Liga das Nações. Então, a Liga das Nações, né, que mais à frente, esta Liga das Nações foi substituída pela ONU, tá? Ela tinha inicialmente essa função, né? Não é o Benelux, né? Lembrando que o Benelux ali foi o início da União Europeia, né? O Benelux aí, ou seja, Bélgica, Netherlands, né? Países Baixos e Luxemburgo, isso aí tem fruto de estudo da União Europeia, né? Quando se está estudando a União
Europeia, lá nos primórdios, no comecinho da União Europeia. Então, essa 11ª questão, a alternativa correta, a letra B de bola. Tá? E aí, lembrando que esta Liga das Nações ela foi substituída, né, pela ONU, né, em 1945. Houve a Conferência de São Francisco, na cidade de São Francisco, lá nos Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia. E aí foi criada a Organização das Nações Unidas, né? Ficou de fora exatamente aquelas potências do eixo, né? As potências do eixo foi aquelas as potências aí que causou toda aquela confusão, todo aquele problema lá na Segunda Guerra Mundial, né? Que potências são essas do eixo? A Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão, tá? Ficaram de fora. Okay? 12ª questão. 12ª questão. Qual o termo corretamente aplicado para os indivíduos que saem do seu país de origem por sofrerem perseguição sistemática por questões étnicas e culturais? Então, gente, qual é o termo, né, correto para... Já que muita gente mistura migrante, refugiado, deslocado, tá? Então, olha só. Será que é o que consta na letra A? Perseguido político. Letra B, migrante. Letra C, refugiado. Ou letra D, assentado? E aí? Qual seria a alternativa correta? Qual o termo corretamente aplicado para os indivíduos que saem do seu país de origem por sofrerem perseguição sistemática? Observe que é um tipo de perseguição organizada, tá? É algo feito intencionalmente por questões, em decorrência do quê? Em decorrência de questões étnicas e culturais. Gente, o termo correto, né, é exatamente refugiado. Professor, mas não é o deslocado interno? Não, a diferença é o seguinte, que o deslocado interno, ele desloca-se dentro do seu país. Ele sofre esse tipo de perseguição, tá? Porém, ele não sai do seu país. Né? Vamos imaginar, se ele habitava a parte sul, ele, não, vamos seguir para a parte oeste, ou seguir para a parte norte, que lá é mais tranquilo. Mas ele não sai dos domínios lá do seu país, do território lá, domínio do seu país. Já o refugiado não, ele é forçado a sair do seu país e ir para um país diferente, né? Um país de cultura diferente, cultura, língua, né? Comportamento diferente. Tá? Então essa é a diferença. Tá? Lembre-se que a figura do refugiado, inclusive o Brasil já recebeu muitos refugiados, né? Refugiado da Síria, está recebendo refugiado até apesar de ser um número pequeno, até da Ucrânia, né? Então, observe que o refugiado ele deixa o seu país. Não é o emigrante, por quê? O emigrante é aquela figura que chega, né? Que aí chega num determinado país, né? Opa! Esse emigrante aqui, né? Outra explicação a falar sobre ele, tá? É que ele, digamos assim, ele deixa seu país, não é em razão de uma perseguição política, religiosa. Ele pode deixar seu país por diversos motivos, né? E ele sai de forma voluntária. Isso é o que caracteriza melhor, né? Ele sai de forma voluntária. Então esse emigrante, né? Só retificando aqui, ele é aquela figura que sai de um país. Por exemplo, né, as pessoas que saíram aqui do Brasil para Portugal, emigrou, né? Ele é o emigrante. Ou seja, a situação econômica no Brasil não estava legal, então vamos sair para um outro país, né? Portugal, tentar entrar nos Estados Unidos, né? Sair para os Estados Unidos, mas observe que ele não foi forçado, né? A vida dele não foi colocada em risco, a sobrevivência dele não foi colocada em xeque. Tá? Ele saiu, a questão é essa, ele saiu de forma voluntária. O refugiado não, o refugiado ele é forçado. Forçado, o refugiado a sua vida está em risco, a sua sobrevivência, a sua integridade física está em risco,
Então ele é forçado a sair para um outro país. Tá? Então lembre-se, migrante é aquele que sai, né? Aí nós temos como exemplo o caso brasileiros na Inglaterra, brasileiros nos Estados Unidos, né? Brasileiros no Japão. Ok? Então o migrante é aquele que sai. O imigrante é aquele que entra. Tomando como referência quem é o imigrante? Imigrante que nós temos aqui no Brasil. Nós destacamos aqui africanos, né? Existem bolivianos aqui no nosso Brasil, haitianos. Então, esses que entraram no nosso país, eles imigraram. Né? Tá? Então, esta é a diferença. Lembre-se da questão do detalhe, né? O quesito voluntário. Se foi voluntário ou não. Ok? Vamos avançar para a nossa próxima questão? Então, olha só, gente, a nossa questão de número 13, né? A nossa questão de número 13, galerinha, né? Vocês observam aí que é uma questão de enunciado longo, né? E aí, como o nosso tempinho aqui já está expirando, nosso primeiro tempo já está finalizando, nós vamos deixar para resolver essa questão no nosso segundo tempo, tá? Vocês vão ter agora um breve intervalo, questão de 2, 3 minutos aí para tomar uma água e daqui a alguns instantes nós retornaremos, ok? Tchau, tchau.